Bem-vindos ao primeiro segmento das notícias à sombra da semana. Neste vídeo vamos-vos apresentar 7 notícias que ficaram à sombra nos últimos dias e que merecem o devido destaque. Isto é um novo segmento aqui no canal e o objetivo será lançar um vídeo destes todas as sextas-feiras na entrada para o fim de semana e este será o primeiro vídeo. Vamos a isso? A primeira notícia é sobre o colapso de alguns bancos nos Estados Unidos. Esta semana, 3 bancos americanos faliram. Foi o Silicon Valley Bank, o Silvergate e o Signature Bank e tiveram que ser resgatados pela Reserva Federal Americana numa ação que custou centenas de bilhões de dólares. Joe Biden afirma que esta ação não terá custo para os contribuintes e defende que o sistema financeiro está em segurança e não a entrar numa nova crise financeira, estilo a de 2008. Americans can have confidence that the banking system is safe. Your deposits will be there when you need them. Terá Joe Biden razão ou estaremos a viver o princípio de mais uma grande crise financeira nos bancos? Não sabemos, mas se o cenário de falência se arrastar a mais bancos, como irá o sistema reagir e terá a capacidade de suportar mais resgates de centenas de bilhões de dólares ou de euros? Fica a pergunta. Na Suíça, o Credit Suisse também recebeu um resgate por parte das autoridades do país no total de 54 bilhões de dólares, impedindo assim mais um colapso agora aqui na Europa. Apesar do aumento das taxas de juros por parte dos bancos centrais, a inflação não abranda, os bancos centrais irão provavelmente aumentar ainda mais as taxas de juros e com isso poderemos assistir a mais bancos entrarem em falência e a uma nova crise financeira que nos irá afetar a todos. Continuaremos atentos aqui no canal e partilharemos novas informações à medida que forem saindo. A segunda notícia é sobre o lançamento das novas tecnologias de inteligência artificial. Várias empresas de tecnologia lançaram esta semana novas aplicações de inteligência artificial, incluindo a OpenAI, a Google e a Microsoft. O ChatGPT, que utilizou tecnologia GPT-3, foi a aplicação tecnológica com o crescimento mais rápido de sempre, ultrapassando as redes sociais ao atingir 100 milhões de utilizadores em apenas 2 meses. Agora, a OpenAI lançou o GPT-4, por agora disponível apenas para utilizadores premium. No Twitter, vários utilizadores relataram as suas experiências com o GPT-4 e claramente a tecnologia está mais inteligente e mais capaz. A aplicação é capaz de programar outras aplicações, programar jogos e muito mais. Uma das principais diferenças para o modelo anterior é que, para além de interpretar textos, é capaz de interpretar também imagens, áudios e vídeos. Deixo no link na descrição para um tweet onde podem ler mais sobre várias novas aplicações para o GPT-4. Esta tecnologia foi desenvolvida pela OpenAI, uma empresa que começou como uma sem fins lucrativos, com o objetivo de tornar estas tecnologias acessíveis à população e respeitando todos os riscos e questões éticas associadas à questão, mas ao longo do seu percurso deixou de ser sem fins lucrativos para a surpresa de Elon Musk. A Microsoft é um dos principais investidores na OpenAI, apesar de também estar a desenvolver as suas próprias tecnologias, e a Google também está a desenvolver este tipo de tecnologia e muitas outras empresas Big Tech nos Estados Unidos e não só. Minha pergunta é, terão estes monopólios o cuidado necessário para criar uma tecnologia que seja boa para o futuro da humanidade ou será que podemos assumir que a sua principal preocupação será maximizar os lucros? Está por saber, mas a Microsoft despediu recentemente a sua equipa de sociedade e ética no momento em que várias empresas tecnológicas estão a despedir milhares de colaboradores perante o medo de uma recessão. Ficaremos atentos aqui no canal e partilharemos mais informação ao longo do tempo. A terceira notícia deste vídeo é sobre as eleições regionais na Holanda. Depois de um verão de protestos intensos, e podem ler mais sobre isso no meu artigo publicado em setembro do ano passado, os agricultores na Holanda voltaram-se a juntar para novos protestos antes das eleições que terminaram esta quarta-feira, dia 15. O Partido dos Agricultores, e vou agora tentar pronunciar aqui em holandês, Boer Burger Beweging, ou, em português, o Movimento dos Cidadãos Agricultores, alcançou um resultado histórico, sendo o partido mais votado. Este partido foi criado em 2019 e tem vindo a ganhar território e a conquistar a sua posição na política holandesa.
Apesar disso, a coligação liderada pelo partido no poder de Mark Rutte, o primeiro-ministro holandês, à partida conseguirá manter maioria no Senado holandês e com isso avançar com as suas leis de nitrogênio que irão forçar várias quintas a parar completamente as suas operações, outras terão que reduzir o número de animais e de emissões. O governo holandês preparou um orçamento de mais de 25 mil milhões de euros para expropriar os agricultores das suas quintas e começará pelas propriedades que estão à volta de áreas protegidas por legislações ambientais europeias. Se o governo avançar com estas medidas, é muito provável que venhamos a assistir a mais protestos no futuro, na Holanda. Mas para além disso, com vários países na União Europeia também acima dos limites de emissões de nitrogênio, é possível que o problema se alastre a outros países europeus, incluindo Portugal. No verão passado foram vários os países que viram protestos de agricultores na Europa. Portanto, parabéns ao Partido dos Agricultores e vamos continuar a analisar a situação para perceber o impacto que estes resultados nas eleições terão na sua causa. A quarta notícia que quero partilhar convosco é sobre o aumento da idade da reforma em França e sobre os protestos do povo francês contra esta decisão do governo de Macron. Há largos meses que o país enfrenta várias greves e vários protestos, mas hoje tudo isso escalou. Depois do governo acionar uma cláusula na Constituição que permitirá aumentar a idade de reforma de 62 para 64 anos sem que o tema vá a votos na Assembleia do país. Isto levou a que várias organizações pelos direitos dos trabalhadores e sindicatos convocassem um protesto imediato em Paris. É para lá que vamos com estas imagens diretamente do Twitter. On enlève les masques et tout ça. Allez, on enlève. C'est bon, c'est bon. On enlève tout ça. C'est bon, j'ai enlevé. No Twitter do canal Notícias à Sombra, criei uma thread com alguns dos vídeos dos protestos e irei continuar a atualizar essa thread ao longo dos próximos dias. Terá o governo de Macron capacidade de implementar esta medida ou irão os protestantes forçar o governo a mudar de posição? Vamos continuar a acompanhar e manter-vos informados sobre isto nos próximos dias, por isso fiquem atentos às redes sociais do canal. A quinta notícia vem da suposta democracia comunista chinesa, onde o líder Xi Jinping foi eleito para mais um mandato por 2.952 votos a favor e 0 votos contra. Isto sim é unanimidade. Na democracia chinesa, apenas os membros do Politburo ou da Assembleia do Partido Comunista podem votar nas eleições para presidente. Este resultado mostra o poder de Xi Jinping dentro do partido. No mundo diplomático, a China esteve também em destaque esta semana ao ter mediado com sucesso um acordo que restabelece a diplomacia entre a Arábia Saudita e o Irão, que eram rivais há muito tempo e cada um com a sua ideologia muçulmana. Na Arábia Saudita são maioritariamente sunis e no Irão são maioritariamente xiita, e daí vários conflitos. Ambos os países estavam envolvidos na guerra no Iêmen e por isso este acordo traz também um presságio de paz para a região. Este acordo pode também ter impacto na nova aliança financeira do BRICS. Esta aliança pretende vir a criar uma nova moeda de reserva para substituir o dólar e retirar a hegemonia financeira aos Estados Unidos e ao Ocidente. Inicialmente a aliança começou em 2009 apenas com Brasil, Rússia, Índia, China e mais tarde a África do Sul, mas recentemente vários países têm mostrado interesse em aderir ao projeto, incluindo a Arábia Saudita e o Irão. O BRICS pode vir a ser utilizado para criar uma economia global paralela à do Ocidente como forma de contornar o efeito das sanções na Rússia e em outros países. O presidente Xi também se prepara para reunir com Putin na Rússia e possivelmente com Zelensky na Ucrânia. Isto depois de a China ter apresentado uma proposta recentemente para a paz no conflito, proposta essa que foi rejeitada por ambas as partes, mas que pode ser o começo de negociações sérias no futuro. Queremos viver num mundo em que a China comunista é a mediadora da paz? Sinceramente, preferia que esse papel nos coubesse a nós.
mas os nossos queridos líderes claramente não estão para aí virados, infelizmente. A sexta notícia vem da Alemanha, onde o Ministro da Saúde declarou publicamente que o governo irá indemnizar as vítimas de efeitos secundários da vacina. De acordo com Karl Lauterbach, o Ministro da Saúde alemão, o governo tem que ser rápido a reconhecer estes casos. O ministro admite que o governo está lentamente a adquirir uma compreensão clara da situação e acrescenta que, apesar de serem raros os casos de efeitos secundários graves, aponta que a incidência destes casos é de 1 por cada 10.000 vacinações. Zu einem schnelleren Anerkennen dieser Verfahren, dieser Impfschäden kommen, und wir bekommen ja jetzt auch langsam ein klareres Bild. Man muss allerdings auch darauf hinweisen, nur dass kein falscher Eindruck hier hängen bleibt. Schwere Impfschäden sind auf der Grundlage der Daten des Paul-Ehrlich-Institutes oder der Europäischen Zulassungsbehörde in der Größenordnung von weniger als 1 zu 10.000 Impfungen. Ou seja, a probabilidade de risco aumenta com cada dose tomada. Para alguém com 2 doses, e de acordo com o governo alemão, a probabilidade de efeitos secundários é de 1 para 5.000, e para alguém com 5 doses, a probabilidade passa de 1 para 2.000. O ministro admite também que, devido aos acordos assinados entre a Comissão Europeia e as farmacêuticas estão protegidas legalmente de pagar indemnizações, pelo que as faturas terão que ser assumidas pelos Estados. Estas declarações surgem no momento em que na justiça alemã estão a surgir vários processos apresentados por vítimas de efeitos secundários contra o governo alemão. Muito possivelmente este tipo de protestos irão alastrar-se a outros países à medida que cada vez mais casos vão surgindo. No meio de tudo isto, os contratos assinados pela Comissão Europeia liderada por Ursula von der Leyen continuam censurados e inacessíveis ao escrutínio de membros do Parlamento Europeu ou dos governos da União. So when members of the European Parliament asked Pfizer for copies of the contract that apparently Pfizer entered into with the European Parliament, the European Union, this is the level of transparency that they got back. And clearly Mr. Terraz is not impressed with this. É essencial termos acesso aos contratos para confirmar que não houve fraudes ou corrupção no momento em que sabemos que milhões de doses de vacinas estão a ser descartadas por fim da validade, apesar das tentativas de doação recusadas por países menos desenvolvidos, o que, na minha opinião, diz muito sobre o caso. Por último, a sétima notícia vem de Inglaterra, onde os Lockdown Files, um leak de mensagens do WhatsApp de vários membros do governo, incluindo Matt Hancock, anteriormente Ministro da Saúde e responsável pela política Covid no Reino Unido. As mensagens foram vazadas para o The Telegraph por uma jornalista inglesa que colaborava com Matt Hancock para escrever a sua biografia. A jornalista teve acesso às suas mensagens e decidiu que seria a coisa certa a fazer partilhá-las com a comunicação social. Portanto, um grande agradecimento aqui a esta jornalista que teve acesso às mensagens e decidiu partilhá-la com a população. Na análise deste tema, decidi partilhar convosco algumas notícias do jornal Página 1, o meu jornal português favorito, 100% independente, recomendo vivamente a todos que o sigam. De acordo com o Página 1, que analisou os Lockdown Files exaustivamente, como qualquer jornal que se preze deveria ter feito, uma das revelações foi que Hancock rejeitou o conselho de Chris Whitty, diretor-geral de saúde, no sentido de se fazerem testes nos lares para proteger os idosos. Continuo citando a página 1. Outra revelação que está a causar polémica é que aponta que Boris Johnson sabia que não existiam dados que justificassem um segundo confinamento da população, mas mesmo assim o governo implementou a medida. Também a decisão de fechar as escolas foi, segundo as mensagens obtidas pelo The Telegraph, tomada sem existir fundamentação científica ou dados que a suportassem. Noutras mensagens, fica-se a saber que Matt Hancock e restantes membros do governo deram à polícia as suas ordens de marcha para aplicar o confinamento poucos dias antes do executivo celebrar uma festa em Downing Street. A tal festa, muito famosa, foi denominada como Partygate, que culminou com Boris Johnson saindo do cargo de primeiro-ministro depois da festa ter sido tornada pública na comunicação social e de muita pressão da população e da média em geral. Matt Hancock também não se aguentou muito tempo como Ministro da Saúde depois de vazarem imagens CCTV dentro de Downing Street à marmelada com a sua assistente enquanto traía a sua esposa no momento em que a restante população estava confinada.
Outras mensagens demonstram como Matt Hancock pretendia comunicar uma nova variante para maximizar o medo na população. E passo aqui a citar diretamente das mensagens do WhatsApp de Matt Hancock. "We frightened the pants off everyone with the new strain." Que se fosse dito por um político português seria do género: com a nova variante assustamos toda a gente até borrarem as calças. Isto estou a citar aqui do página 1. E Poole, também outro membro do governo inglês, concordou: sim, é isso que vai gerar uma mudança de comportamento adequada. Muito interessante aqui estas revelações, mostram como é que o governo inglês estava a ponderar estas medidas que tiveram impacto na vida de milhões e milhões de pessoas. Outra revelação: Matt Hancock rejeitou o conselho de Chris Whitty, diretor médico da Inglaterra, para substituir a quarentena de 14 dias de isolamento por um período mais curto de 5 dias, porque isso implicaria assumir que estamos errados. Tudo isto podem analisar por vocês mesmos no jornal The Telegraph em inglês ou no página 1 em português. Estas mensagens dão que pensar como seria o cenário aqui em Portugal e qual o processo de tomada de decisões relativas às medidas de restrições implementadas durante a Covid. É um facto que muitas das medidas foram declaradas como inconstitucionais pelo Tribunal Constitucional aqui em Portugal e, em vez de admitir os erros, os nossos queridos líderes no PS e no PSD preparam-se para aprovar revisões à nossa Constituição, revisões constitucionais que irão normalizar as medidas que foram inconstitucionais durante a pandemia perante a Constituição. Com isto, e em caso de futuras pandemias, epidemias ou desafios semelhantes em que sejam declarados estados de emergência, o governo português ganhará novos poderes e nós, cidadãos, ficaremos com os nossos direitos reduzidos. Não gosto nada disso e não acho isso nada bem, portanto, estamos a acompanhar este processo das revisões constitucionais aqui no canal e iremos vos manter informados ao longo do tempo. Por hoje é tudo, espero que tenham aprendido alguma coisa aqui nestas notícias da semana. Não se esqueçam de deixar o vosso like, subscrever ao canal, partilhem o nosso vídeo por aí com quem achem que deve saber estas informações e, como sempre, tenham a minha gratidão por terem assistido ao vídeo. Muito obrigado e não percam o próximo episódio, porque nós também não.